Glória! Chegamos, minha gente. Nossa devocional continua e agora vamos falar sobre a Rainha Esther, sobre o tempo do reinado da Rainha Esther, como ela foi uma peça fundamental, né? A mão de Deus, né, estava ali. Embora esse livro não fale muito do nome Deus, mas todo o contexto faz a gente entender e perceber como que Deus, ele age nos tempos, no momento certo, ele abre oportunidade, ele abre o mar, ele realmente cumpre com a sua palavra. Protege o seu povo, mesmo diante de algo assim impossível, diante da morte. Foi o que aconteceu ali. Estava um decreto de morte, mas Deus proveu a saída. Um caminho aberto pelas águas. Deus abençoe, seja bem-vindo, Juliana também. Olha, muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de devocional. Olha, hoje também tem muita coisa para falar, hein? Coloquei aqui, Juliana. Com sua voz. O bebezinho já tá aqui. Gente, é muito bom, muito bom. Inimigo tenta laços e embaraços. Miriam, querida, bom dia, Miriam Porto. Deus abençoe, seja bem-vindo ao nosso devocional. Celinha também. Tudo bem, Celinha? Deus abençoe aí também. Hoje vamos começar um livro muito maravilhoso, que é o livro de Esther. Vamos aprender aí bastante coisa, viu? Deus que, mesmo diante de um decreto de morte, né, ele dá estratégia, mas tem todo um enredo, né? Pra gente entender que Deus permite determinadas coisas, mas exige de nós também um preparo. A Rainha Esther se preparou, teve preparo para muita coisa, tá? Teve preparo para entrar na presença do rei, teve preparo para autoridade, para mandar Mardoqueu, né? Preparar o povo, porque ela ia entrar na presença do rei. Então, olha, jejum, oração. Quanta coisa a gente vai aprender aqui com o Esther, né? Amém, paz, Valquíria. A paz, querida. Amém, amém. Para você que está vendo pelo canal do YouTube, também seja muito bem-vindo nessa nosso devocional. Nosso devocional, ele continua, tá? Nós começamos em janeiro. E nosso povo está lendo, nós estamos lendo, conforme a sua condição, mas você não pare, todo dia. Abra sua Bíblia. Madrida, não consigo parar para ouvir. Ó, você vai ler, eu não consigo parar para ler, você vai ouvir. Nós temos um PDF que você vai ali acompanhando, né, nossa sequência. Nós já estamos em Salmos, porém, eu sempre pego um capítulo, uma história da Bíblia e trago para o devocional, sabe? Para você poder acompanhar com a gente no devocional, tá bom? Sempre. Aí agora a gente terminou a história de Neemias e nós vamos entrar agora na Esther, tá? Quero trazer alguns aprendizados de Esther pra gente. Foi incrível, muita coisa pra gente aprender. Amém? Paz, Jaqueline, Marli, a Milka, Miranda, Deus abençoe também. Rosilene. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pelo esse dia tão precioso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Sua misericórdia, ela dura para sempre. E é tão bom, Senhor, ler a palavra e entender como que o Senhor cuida, Senhor, de nós. Cuida do seu povo, aquele que chama pelo meu nome. Ah, Deus, nós somos um povo, Senhor, que adoramos o Senhor, chamamos pelo Teu nome, bendizemos o Teu nome, Senhor. Entendemos que o Senhor é o nosso Rei, nosso Senhor, o Salvador. Por isso eu te peço, Pai, fica conosco nessa live, fala melhor em nossos corações. Senhor, ilumina minha mente para que eu possa transmitir, Senhor, as verdades que estão por trás dessa palavra. Ah, Deus, elas são espirituais. A Bíblia é espiritual, Pai. Quando ela é aberta e ela é ministrada, tem, Senhor, lições, tem chaves espirituais. E o Senhor sabe, Deus, o que o seu povo precisa ouvir nessa hora. Cada uma que vem, Senhor, precisando
de uma direção, de um discernimento. Por isso eu te peço, Pai, fala conosco, através dessa mensagem, Senhor, do livro de Esté, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, paz a vocês, Marli, querida, todas as nossas irmãs e irmãos vão entrando. Nosso devocional continua, né? Segunda, quarta e sexta, sendo que sexta-feira a gente faz na sala do Google Meet, que aí é um momento de oração também que eu faço com vocês, é um momento de testemunhos. A gente continua o devocional e ora, faz orações de guerra. Então, um tempo mais aberto para a gente conversar ali, né? Dentro da sala de oração, que é o Google Meet, dentro do Google Meet. Para você participar, você precisa estar na sala de oração, que lá a gente coloca o link, tá? Poucos minutos antes eu coloco o link lá para você estar comigo na sala. E tem sido assim maravilhoso, né? Tem sido maravilhoso. Bem-vinda, Simone. Paz, querida. Amém? Todas vocês estão convidadas a partir do dia 1º, né? Nós abrimos a mentoria, vamos ter aulas ao vivo, já tem aula gravada. É um tempo de muito conhecimento, aprofundamento. Procura a nossa equipe, chama no suporte para você estar na lista de espera. Hoje eu vou estar colocando lá mensagem na lista de espera, quem já está lá, sobre todo o cronograma, né? E os valores, tá bom? Para você poder participar. E você vai ter um tempo comigo, um tempo de aconselhamento na área espiritual, para você poder, nós identificarmos, né, possíveis portas que foram abertas, situações que não foram confessadas, ou falou com Deus, mas você ainda sente um aprisionamento, algo que ainda não flui, né? E a gente precisa abrir a boca para falar. E aqui é um lugar seguro para você fazer isso, é um lugar que vai te acolher e não tem julgamento. Quem julga, gente, não sou eu, é a palavra. Então eu vou trazer para você conhecimento bíblico e através da confissão, do arrependimento, nós vamos fechando ali as brechas, né? Tem sido assim muito testemunho maravilhoso. Tem irmãs aqui de vários lugares do Brasil que a gente atende, né? Tem gente fora do Brasil, da Europa, Estados Unidos, que também passam por aqui. Então, assim, pessoas que entenderam, foram tocadas pelo Espírito Santo e vieram para esse lugar e foram libertas. E vai e dá fruto. O que Jesus falou para aquela mulher? Ele falou assim, cadê os seus acusadores? Ela olhou junto com ele e falou assim, foi embora. Sabe por quê? Jesus tocou na consciência deles. Porque todo mundo vem com pedra na mão, né? Porque para cumprir a lei, porque foi pego um ato de adultério, então a gente tem que pedrejar. Só que dentro de uma consciência, né, cristã, nós sabemos que nós pecamos. Às vezes não está exposto como aquela mulher foi pega. Então Jesus falou algo muito interessante. Ele falou assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todo mundo ficou parado. E o texto diz que do maior ao menor foi saindo. Por que do maior ao menor? Quanto mais você tem vivência, tem vida, você sabe o quanto que você já errou. Você tem consciência dos seus erros, dos seus pecados. Entendeu? Então todo mundo foi saindo, não ficou ninguém. Aí Jesus falou, mulher, cadê os seus acusadores? Ele falou assim, não tem ninguém. Então, nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Então, aqui é um lugar para você viver essa experiência e começar uma nova vida. Tem uma das nossas mentoradas que falou algo, né, na nossa sala de oração. Até o testemunho dela na última sexta-feira. Ela falou assim, é como eu me senti como se eu nascesse, eu fosse uma criança novamente. Zerasse. E é isso que o sangue de Jesus nos proporcionou. Essa cura, essa libertação, essa sensação de liberdade, de poder agora andar de cabeça erguida, e o diabo não pode te acusar mais. Você não pode deixar ele mais te acusar. Se você trouxe para a cruz, diante de Jesus, diante de um libertador, né?
que onde está escrito lá em Tiago 5:16, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. Ou seja, o outro. Quem é o outro aqui? É eu. Então, para eu poder te desligar, para eu poder entrar com você na sala do trono e reivindicar o direito que você tem através de Cristo Jesus, eu preciso saber, né? Eu preciso que você me conte e a gente junta agora, em atos proféticos, nós vamos reivindicar o nosso direito que nós temos diante de Deus através de Jesus Cristo. Então, gente, não é automático. A salvação, sim. Todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. Agora, quando a gente vem para uma sala de aconselhamento como essa, eu venho agora reivindicar os meus benefícios para as consequências daquele pecado. Porque todo pecado tem consequência. É fato, né? Então eu venho reivindicar na minha vida, na vida dos meus filhos, dos meus netos. E aí tem um caminho para seguir, tem um caminho de volta, né? Tem toda uma orientação que você tem. E dentro da mentoria eu tenho todo esse material. As aulas que foram feitas no primeira mentoria permite você ter acesso a um conhecimento para abrir o seu entendimento. Meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Então eu nasci num lar cristão, né? Sábado agora eu vou fazer 52 anos. Eita glória, sábado não, domingo. 52, domingo é o meu dia. E eu nasci dentro da igreja, praticamente, meus pais já eram cristãos. Então eu não tive uma vida no mundo, mas eu pequei da mesma forma. Falhei, pequei dentro da igreja. Então, assim, eu preciso me arrepender do meu pecado. Não é porque eu estou em Cristo, porque eu posso pecar, eu posso estar tudo perdoado, né? Porque Jesus já... Não. Eu preciso me arrepender. Eu preciso confessar. Eu preciso deixar. Certo, gente? Então, domingo vamos celebrar. Domingo é meu aniversário. Então, que Jesus te abençoe, tá? Que você possa entender. Esse é um espaço importantíssimo para um novo tempo na sua vida, tá bom? Então tem todo um trabalho ali de muitos anos de dedicação, experiência pastoral junto com meu esposo é pastor. Então nós tratamos de muitas pessoas, então eu tenho experiências ali, casais, homens, mulheres, que eu e meu esposo tratamos. Então a gente precisa entender que você precisa ir em busca disso. E eu fui, mesmo tendo na igreja, mesmo na direção de igreja, eu fui atrás e vivi um novo tempo, né? Gente, agora vamos entrar na nossa mensagem de hoje, que é Esther. O livro de Esther, ele é tão rico, né? Quando você vai lendo novamente, você vai ver que o povo de Israel, em todos os seus tempos, né? Eles foram cuidados por Deus, sabe? Deus, ele deixava chegar às vezes ao ponto, né? Que era para despertar o povo. O cativeiro, gente, ele não era um lugar de prisão grade, né? A grade, eles estavam atrás da grade, não. O cativeiro, eles perdiam todo o direito que eles tinham, porque quando você tem a sua cidade, você está na sua terra natal, você tem o seu povo, né? Você tem os seus costumes. Então você está ali debaixo dos reis que obedecem a Deus. Quando eles eram levados para cativeiro, eles perdiam a sua identidade. Eles perdiam seus direitos, né? Tinha que obedecer à lei daquele lugar, tinha que obedecer o comandante, o rei, quem fosse. Então, aqui entra alguns protagonistas interessantes, que é o Mardoqueu, que é o tio de Esther, né? Então, esse livro de Esther, ele relata um evento que a recusa da rainha Vasti começa assim, né? Que era naturalmente a rainha. A recusa dela em atender à convocação do rei Assuero para exibir sua beleza, né? Diante dos convidados durante um banquete. Essa atitude resultou na destituição de Vasti. E aí entra o agir de Deus, tá? Então,
não pense que a história está perdida. Deus ele vai colocar você em situações estratégicas, em um momento certo, para Deus agir em algo, sabe? Que ele tenha a fazer lá na frente. Talvez você não esteja entendendo agora o que está acontecendo. Por que eu estou entrando nessa situação? Por que Deus me colocou aqui? Você vai entender. Deus, ele já viu lá na frente. Ele já está no futuro. Então, ele já conhece todas as coisas. Então, agora, Vasti, a recusa dela faz com que ela perde o seu reinado, né? E aí entra agora uma convocação para que as mulheres, né, as moças da região fossem convidadas para ser selecionadas para ser a rainha, né? E a gente vê aqui que nesse contexto da rainha Vasti, né, ela demonstrou coragem, né, ao preservar sua dignidade, recusando ser exibida como objeto, porque na verdade, quando você lê o texto, você vê que o rei estava querendo exibir ela para os homens que estavam ali, né, bebendo com ele, aquela coisa toda, e ela recusa. Então, sua ação, a ação dela destaca a importância de manter uma integridade pessoal, né? Nesse aspecto, ela se posicionou, né? Ela teve uma autonomia, mesmo diante de pressões sociais ou hierarquia. Nós precisamos também, quanto mulher, né, ter um posicionamento, né? Isso aqui é algo que a gente destaca aqui na questão da Vasti. Agora, toda decisão, todo posicionamento seu tem consequência, tá? A decisão dela teve repercussão, porque ela era uma mulher de exemplo. Então, o que uma liderança faz, uma mulher de um líder, ou uma mulher que seja líder em algum lugar, tem que entender que as suas ações, as suas atitudes vai repercutir na vida de outras mulheres, outras pessoas que estão te seguindo, que tem você como exemplo, né? Então a decisão de Vasti teve repercussão, afetando não apenas sua posição, mas também a dinâmica do reino. Então isso nos lembra que nossas escolhas podem ter impacto, né? Pode ter impacto. Então, você tem sim que se posicionar, mas lembre-se que às vezes pessoas negociam o seu caráter. Tem mulheres, ou eu boto homem também, negociam o seu posicionamento, o seu caráter, porque não quer perder. Aceitam determinadas coisas porque quer ser bem-quisto. Negocia a sua moral, né? Seu estilo de viver, entra no jogo, porque não quer perder. Mas saiba que quando você perde para valores que você respeita e entende que Deus aprova, Deus abrirá outras portas para você, abençoará você em outros lugares. Amém? Então eu estou aqui derramando sobre você aquilo que Deus está colocando na minha mente, está trazendo. Eu sei que cada uma vai pegar aquilo que precisa ouvir nesse momento. Então, essa foi um ponto, né? Agora, o que acontece? Posteriormente, né? Essa narrativa de Vasti, posteriormente de Esté também teve uma atitude muito louvável também. Evidencia a influência feminina, né? Nesse contexto histórico, uma vez que as mulheres não eram tão contadas, mesmo se fosse rainha, não era assim, não tinha tanta expressão, né? Porém, nesse contexto histórico, a gente vê, né, ressalta a importância da voz, né, da posição da mulher na sociedade. A gente vê que agora a rainha Esté, ela galgou essa posição, ela veio lá de baixo, ela se preparou, ela passou pelo processo de 1 ano, se preparando, se respeitando, mostrando respeito e tudo mais. E ela foi favorável ao rei. Então, quando você tem um valor, quando você tem um caráter, saiba que Deus vai abrir portas, tá? Deus vai abrir portas em todas as áreas, tá? Eu tô procurando um casamento, irmã Thalita, um homem de Deus. Então, seja uma mulher de Deus. Aleluia? Se posiciona. Eu quero tanto um sacerdote, sabe? Um homem que me valorize, um homem que seja, então seja também.
Esté teve um preparo de 1 ano para poder chegar na presença do rei. Aleluia. Então eu preciso pensar sobre isso, porque o homem de Deus está procurando uma mulher de Deus. A mulher de Deus está procurando um homem de Deus. Então seja um homem de Deus. Como é que é ser um homem de Deus? Se preparar, ter postura, né? Abandonar práticas que vai de encontro àquilo que a Bíblia nos ensina. Ter uma vida de comunhão e relacionamento diário com Deus. O teu amor por Jesus tem que estar acima das suas relações. Esse é um homem de Deus, tá? Ele tem que ter um compromisso com a verdade. E a mulher também. Então Estela entra nesse cenário e ela foi favorável, porque tudo que ela vivenciou ali agradou o rei. Certo? Agradou o rei. Então, vamos lá. Então, nós precisamos, né, defender nossos valores, nossa dignidade, mesmo quando confrontados com autoridade ou normas sociais, tá? Isso tem que ser muito... Nós vamos ser constantemente, gente, confrontados com normas sociais e valores, sabe? E aí é hora que você fica ali, se eu falar, se eu for diferente, vão me taxar disso, taxar daquilo. Aí você tem que entender que existem consequências. Se você defende um valor, você vai manter aquele valor. Olha, gente, eu não me envolvo com isso. Olha, pra mim não dá. Essa situação vai contra aquilo que eu penso e vivo em Deus e a palavra de Deus. Então, assim, tudo vai ter consequências. Você precisa estar firmado em Cristo nas suas, né, decisões, tá? E agora, no capítulo 2, Esté é feita rainha. Então aqui a gente falou sobre a história da Vasti, trouxemos aí um aprendizado sobre isso. No capítulo 2 do livro de Esté, a gente observa que Esté agora, ela, como Deus atua, né, nos bastidores. Como Deus atua nos bastidores. Amém? Para cumprir os seus propósitos. Guarda isso. Deus está atuando nos bastidores. Após a destituição da rainha Vasti, o rei Assuero agora busca uma nova rainha, resultando na seleção das jovens, como eu falei para vocês. Então Esté era uma jovem judia, órfã, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, e Esté agora conquista o favor de todos ao seu redor, especialmente do rei, que a coroa como rainha. Então o que a gente aprende aqui, a nossa reflexão? Providência divina. Deus está trabalhando nos bastidores quando você é fiel a Deus, tá? A história de Esté, ela traz pra gente que como Deus coloca pessoas em posições estratégicas. Deus coloca pessoas em posições estratégicas para cumprir seus planos. Mesmo quando sua presença não é explicitamente mencionada. Tu não vê o nome de Deus sendo explícito no livro de Esté. Você que está lendo a Bíblia comigo, você vai ver que você não vê o nome de Deus sendo mencionado, como nos outros livros. Mas você vê a ação por trás de tudo isso, né? Você vê a ação de Deus. O que a gente aprende aqui também? A obediência e humildade. Então Esté demonstra humildade e respeito ao seguir os conselhos de Mardoqueu, mantendo sua identidade judaica em segredo. Sua obediência reflete uma confiança na orientação daqueles que a amam. Você não precisa sair por aí arrotando que você é crente. Você precisa falar, você precisa ser, você precisa viver o evangelho. Eu sou cristã. Não. Nós precisamos demonstrar em práticas e ações. Tá, gente? O mundo, ele precisa de pessoas que demonstrem através de atos. Então Esté demonstrou a sua humildade e respeito.
Também aqui a gente aprende dentro do capítulo 2 que a preparação e paciência, tá? Antes de se apresentar ao rei, Esté, ela passa por um período de preparação, simbolizando o que pra gente? A importância de estarmos prontos e pacientes para os momentos decisivos em nossa vida. O que é uma preparação, gente? Quando você vem para Cristo Jesus, você tá, ou você já está, né, na presença de Deus, você é uma crente, Jesus. Lembre-se sempre o seguinte: diante de uma adversidade, diante dos confrontos, diante da vida, eu preciso estar em uma constante preparação, porque eu não sei o que virá lá na frente. Tá? Isso mostra pra gente que ela teve paciência de esperar, gente, um ano se preparando, cuidando do corpo, cuidando da mente, cuidando da alimentação, preste atenção. Tudo isso está lá no texto, cuidando da mente, cuidando do corpo. Às vezes eu quero entrar num projeto, eu quero entrar numa batalha espiritual, eu não tenho preparo para isso. E aqui dentro no nosso ministério, nós temos todo esse conteúdo para te ajudar. Porque eu sei o quanto que eu precisei. De frente de igreja, quando eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu sou crente, mas eu não tenho preparo para lidar com demônios, feitiçaria, pessoas opressas. Como é que eu faço? Vou ser facilmente derrubada. E olha como eu passei prova, luta. Deu vontade de desistir várias vezes. Porque quando não vem em cima de você, vem em cima de alguém que está perto de você, que está com a porta aberta, a brecha aberta. Então eu fui atrás de estratégia na batalha espiritual. Dentro da mentoria tem lá uma aula de mais de 2 horas só sobre batalha espiritual. A gente fala sobre atos proféticos. E tem esse conteúdo para você. Você imprimir. Me uni a ministérios, fui atrás. Porque quando eu estava na primeira igreja, dirigindo, com 6 meses a 1 ano que nós estávamos lá, quando eu chego, né, porque a gente começou a fazer trabalho de oração, levantar o trabalho de oração, porque não tinha, né, tinha parado o trabalho de oração na igreja. Falei, não, vamos voltar. Eu comecei a mexer em mundo espiritual. Porque a igreja, ela fica dentro de uma situação em que você tem também, naqueles lugares, outras influências espirituais malignas. Então, quando a igreja se levanta, ela tem poder na terra. Quando a igreja se posiciona, ela se levanta com clamor, com intercessão, você acha o que vai acontecer em volta? Deus é todo poderoso. A gente orava, Senhor, coloca agora um anjo lá naquela ponta da rua, coloca o outro lá naquela ponta. E aí? O Deus que tu serve é mais poderoso. Então você está clamando, você está pedindo, você está fazendo jejum com o pessoal, você está buscando a Deus, você está confessando o pecado. Os demônios começaram a ficar furiosos da região, né? Então a gente começou a ter contra-ataque. Gente, era incrível. Chegou um ponto de colocar trabalho de feitiçaria dentro do pátio da igreja. Eu falei, o negócio é sério. Então, por quê? Porque começa a influenciar o que você está fazendo. Então, a gente precisa de preparo. Esté não podia entrar na presença do rei do jeito que ela era. Tá? Ela não perdeu a sua essência de mulher, de temor a Deus, né? Vamos botar assim. Mas ela precisou se cuidar. Ela precisou cuidar de tudo. Então, o que a gente aprende aqui? O nosso corpo, alma e espírito precisa estar irrepreensível diante de Deus. Tem que cuidar do corpo também. Tem que cuidar da mente, das emoções. Por isso que você está levando aí, sendo contra-ataque, né? Sendo, como a gente chama de retaliação, né? Porque retaliação, gente, não tem esse negócio que assim, às vezes a pessoa fala assim, irmã Thalita, não vou fazer essa obra não, porque
eu vou receber muita retaliação. Retaliação nada mais é do que brechas abertas, pecados que está dentro do contexto. Porque se eu tenho as minhas brechas fechadas, eu estou em Cristo Jesus, não devo, ele não pode atacar. Ah, mas eu tenho filho, né? Outras irmãs às vezes falavam para mim, Thalita, eu não vou tomar frente desse trabalho, porque eu tenho um filho que não é crente, a minha casa não tá, e eu vou arrumar problema lá para minha casa. Eu falei, uau. Então, assim, eu preciso entender que quando eu busco para mim, eu ordeno dentro da minha casa. Aqui você não vai fazer. Então, na sala de oração de guerra, a gente faz oração assim. Você tem autoridade. Se você está na presença de Deus, você é filha de um Deus Altíssimo, você tem autoridade no nome de Jesus. Solta o meu filho. Solta a minha filha. Em nome de Jesus, solta o meu marido. E começa a clamar, a buscar. E aí jejum e ora e busca conhecimento e traz para dentro de casa, conversa com a família. Então, assim, tudo isso a gente vai pegando autoridade. Então, esse preparo de Esté trouxe para ela autoridade para estar na presença do rei, né? Estou contextualizando. Então, obediência e humildade, preparação e paciência para se preparar, né? Reconhecer as oportunidades. Então, o que a gente aprende aqui? Reconhecer as oportunidades nesse capítulo 2. Esteja atento às portas que se abrem em sua vida, entendendo que podem ser parte de um plano maior. Confia que Deus a coloca num lugar certo e na hora certa. Fica atento. Deus, por que essa porta está aqui abrindo? Alguma coisa o Senhor tem nesse lugar comigo. Tá? O Senhor tem. Quando eu estava na primeira igreja, lá foi toda a minha preparação, né? Fiquei 7 anos nessa igreja. Foi toda a minha preparação espiritual, de entendimento, de cursos, de busca, de jejum, de preparo. Né? E ali Deus me colocou em outra, depois de 7 anos. Olha o número 7. 7 anos, né? Passou, Deus me colocou em outra. Eu falei assim, e nós já estávamos para tomar essa decisão de sairmos, né, do campo para continuarmos nosso ministério aqui no online. E também eu ia começar a faculdade. E nós estávamos com vários planos, né? Mas aí veio a pandemia. Deus falou, espera mais um pouco. E quando a gente ia tomar essa decisão, houve a morte do nosso líder, né, durante a pandemia. Aí a gente esperou mais um pouco. E aí quando chegou a nova gestão, tive um gabinete com ela, né? E ali a gente esperou mais um pouco. Deus ainda falou, não é agora ainda. E aí a gente recebeu a missão de dirigir uma outra igreja. E eu falei, mas Deus, por que aqui ainda? E aí eu fui entender que aquilo que eu carregava, Deus tinha um propósito ali dentro daquela igreja para fazer algo, né? E ali a gente cumpriu o propósito que Deus fez. E aí eu fui entender, porque todo aquele meu preparo, toda aquela minha condição, né, para estar diante daquilo tudo que a gente ia passar ali. Então, foi reconhecer, esteja atento às portas que se abrem em sua vida, entendendo que podem ser parte de um plano maior. Deus tinha um plano para alcançar. Hoje, muitas de vocês estão aqui também, né? E Deus fez grandes coisas naquele lugar, grandes coisas aconteceram ali, milagres, sabe? Transformações incríveis, tá? Busque e valorize conselhos de mentores, tá? E pessoas de confiança, reconhecendo que a sabedoria coletiva pode guiá-lo em decisões importantes. Então, olha como foi importante Mardoqueu, os conselhos daqueles que cuidavam de Esté, né? Então, busque conselho. Eu, durante toda a minha vida cristã, não fomos assim direcionados, né, orientados por conselheiros. Nós sentimos falta disso, sabe? Porque dependendo do ministério que você esteja,
às vezes não tem preparo para isso, né? Os líderes não têm preparo para um aconselhamento nesse nível. Então eu preciso buscar ministérios sérios, mentores sérios, a qual eu posso vir e buscar ajuda. Foi o que eu fiz, tá? Então eu precisei buscar ajuda para poder me capacitar, tá bom? Busque e valorize conselhos de mentores. Prepare-se para os desafios, invista tempo em sua preparação, né? Como nós falamos, tempo pessoal, espiritual, sabendo que momentos cruciais exigirão que você esteja pronto para agir com coragem e fé. Então, invista na preparação pessoal e espiritual. Se você não está em condições emocionais, vai cuidar dessa questão da emoção. Alita, eu tenho uma dor. Recentemente eu estava atendendo uma pessoa e ela falou assim, eu falei, quando eu cheguei na parte, tem alguém que você nunca perdoou? Ou você tem dificuldade ou não perdoa? Ela tem. E aí eu falei, bom, então a gente vai ter que parar por aqui. Porque como que eu vou entrar na presença de Deus com você, revogando se você não liberar perdão? Então vamos trabalhar agora o perdão aqui. Então ali eu fui trabalhando o perdão com ela, vendo o que aconteceu, né? Muitas mágoas, principalmente de liderança, né? Que ofendeu, expôs, fez coisas que realmente... Mas eu falei, olha, cada um vai dar conta do seu diante de Deus. Davi teve Saul na mão 2 vezes. Davi já tinha sido ungido rei por Samuel. Deus já tinha rejeitado Saul. E nem assim Davi tocou no ungido de Deus. Tocou no homem de Deus. Deixa que Deus vai resolver esse problema. O que eu preciso e você precisa é o quê? Liberar o perdão. Liberar o perdão. Sabendo que não vai estar impune, né? A pessoa vai ter os seus momentos. Se realmente excedeu na sua gestão, né? Se realmente falou que não devia. Então, cada um vai dar conta diante de Deus. Você precisa liberar o seu perdão. E ela falou assim, eu não estou pronta ainda. Tô muito ferida. Eu falei, então vai trabalhar isso, vai curar isso. Vai buscar ajuda profissional, na terapia. Vai orar mais. Porque aqui é um ambiente espiritual. Dei alguns conselhos para ela, dei algumas tarefas para ela fazer, para ela ir trabalhando isso na mente. E aí quando a gente pergunta assim, você tem certeza da sua salvação? Não. Não, por quê? Porque está com muita confusão na mente. A salvação não tem a ver com isso. Eu sou salvo pela graça. Porque quando eu decidi, eu confessei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu sou salvo pela graça. Agora, o que acontece conosco no dia a dia é uma questão de santificação. Eu vou trabalhando, eu vou resolvendo uma coisa, eu vou resolvendo outra, liberando os perdões que eu tenho que liberar. Entende? Então aqui dentro a gente vai cuidando de todo esse cenário que você está vivendo para a gente poder viver a vida plena. Entendeu? E aí depois a pessoa volta, ela fala, olha Thalita, eu consegui. Eu preciso agora conversar com você novamente pra gente orar. Eu fiz o que você me pediu e me orientou e eu tô pronta para poder fazer essa oração. Então é isso, gente. É isso, tá? Essa libertação que acontece aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Amém? Vocês estão comigo? Eu vi aqui irmã Valquíria, Rosani, Tânia, seja bem-vinda, Isabel, Beth, Larona, Deus abençoe. Tem irmãos aqui, gente, de todos os lugares. Tem alguém aqui que não é do Rio de Janeiro? Coloca aí pra mim, qual é a cidade que você tá? Qual é a cidade ou país? Geralmente você que tá pelo YouTube também, quando você vê, coloca, eu sou da região tal. Olha aí. Amém, Claudete. É você. Coloca de onde vocês estão. Só pra gente ver, ó. Tem gente aqui de outros lugares. Deus é muito bem. Bom, Claudete tá lá em Portugal, não é isso?
Olha aí, Pará, gente, olha, Pará, Belém do Pará, eita glória. Angola, eita Jesus. Residente em Portugal, gente, olha aí. Forte, né? Aprendendo devocional aqui conosco. Tem sido bênção para a vida de vocês? É um alimento, né? Olha quanta coisa liberada aqui. Glória a Deus, ó. Que alegria, né? Ter vocês aqui, irmãs. Nossas irmãs queridas. Então vamos lá, para a gente fechar o nosso raciocínio aqui de Esté. Então no capítulo 2, nós aí já liberamos essa palavra para você. E agora, gente, no capítulo 3, né? A gente vê também uma ação aqui muito interessante, tá? No 3, no 4. E a gente vê o Mordecai é odiado por Amã. Por quê? Porque Mardoqueu, ele não se curvava diante de Amã. Amã queria ser adorado, né? Queria ser ovacionado. Ele era, né, um oficial do rei, tinha toda a autoridade, né? E aí ele ficou tão aborrecido que quando ele passava pela porta, e aquele homem não se rendia. Esse espírito, gente, é chamado espírito de Jezabel. É uma pessoa que quer ter o poder, quer mandar nas pessoas, quer estar achando que todo mundo tem que se render a ela, né? A ele. Manipula, maquina, né? A gente vai ver aqui o que Amã fez para poder matar Mardoqueu. Então foi diante do rei, contou uma história que tinha um povo que não queria, que estava aqui no meio da gente e que poderia não queria se render aos decretos do rei. Então inventa a história porque ele quer ser beneficiado. Então ele quer matar todos os judeus agora por causa de Mardoqueu. Visto que, tipo assim, a gente vai exterminar um só, vai continuar os outros aqui. Então vamos arrumar um jeito da gente matar. O espírito de Jezabel, ele quer sempre matar os profetas. Ele quer sempre calar a voz do profeta, a voz profética, aquela voz que denuncia, a voz que não concorda com o pecado. Não que a gente fique batendo de frente, mas só em você ser, e você se posicionar, você já confronta aquelas pessoas. E é assim no dia de hoje, não tem diferente não, tá? Então, às vezes, no ambiente de trabalho, no ambiente da família, só em você ter uma posição, uma postura diferente, você já confronta. Então, esse tipo de espírito que atua, né, em autoridades, em pessoas que querem, ou até mesmo outras pessoas, não precisa ser uma autoridade, elas querem maquinar uma forma de te calar, de tirar você de cena, de tirar você do jogo, porque você confronta ela, você atrapalha, entendeu? E ele arrumou todo um contexto aqui, ó. Aí Mardoqueu, Amã conseguiu, né? Conseguiu falar com o rei. O rei falou, não, vai lá, você é meu porta-voz, toma aqui meu anel, pode mandar aí um decreto e tal, e faça o que tem que ser feito, né? E aí saíram. A ordem deveria ser endereçada a cada província no seu próprio modo de escrever, e cada povo na sua própria língua. Foi escrita em nome do rei Assuero e selada com o anel sinete do rei. Enquanto a pessoa não conseguir te matar, foi o que aconteceu com o profeta Elias, né? Persegue ele, por quê? Porque denunciava. Olha o que aconteceu com João Batista. João Batista denunciava o pecado, manda matar. Entendeu? Então, uma cópia da carta foi entregue em todas as províncias. E aí, aqui no capítulo 4, Esté entra em ação no capítulo 4.
no livro de Esther, ela deparamos com um momento decisivo, né? A ameaça eminente para exterminar o povo judeu e a convocação de Esther para interceder. Ele pede agora para ela ser convocada, né? Para ela entrar na presença do rei. E aí tem uma palavra muito interessante de Mardoqueu. Ela fala assim, olha, fala para o meu tio, para o meu primo, Mardoqueu. Ó. Então Esther chamou a pessoa, o eunuco, né, que estava a serviço dela, e lhe ordenou que fosse a Mardoqueu para saber o que se passava e por que ele estava fazendo aquilo. Ele estava ali na porta do templo, de pano de saco e gritando, né? Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mardoqueu, junto à porta do rei. Mardoqueu contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que estavam oferecendo para aniquilar os judeus. Também mandou uma cópia do decreto para a rainha. Avisa ela o que está acontecendo aqui. E aí a rainha, ela fala algo para ele, né? Volta e transmite essa mensagem para ele. Eu não tenho como entrar, já tem 30 dias que o rei não me chama. E todo mundo sabe aqui no palácio, e é um decreto, que quem entrar na presença do rei sem ser chamado, e se não, o rei não favorecer, é digna de morte. Então ela mandou falar isso para ele. E aí ele falou algo muito interessante. Ele falou assim para ela: não pense que você está livre também dessa morte. Não pense que por estar no palácio do rei, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Gente, Deus é Deus de geração. A nossa casa, por mais que eu busque ao Senhor, mas eu preciso também interceder em favor dos meus. Porque todo mundo que está ali vai ser atingido e eu sou atingida também. Você é atingido também. Por isso a gente tem aqui uma sala de oração todos os dias, 18 horas, para a gente orar em favor dos nossos filhos, para que eles se arrependam, para que eles voltem. A gente está guerreando no mundo espiritual para que haja cura, libertação, arrependimento, abandono do pecado. Isso está gerando crédito no mundo espiritual. Pode demorar, pode. Mas pela fé você precisa entender que Deus está agindo no coração, nas situações. Você só não pode desanimar e parar. Então ele falou assim, não pense que você vai estar livre disso não. Aí ele fala aqui, porque se você ficar calada agora, tem momento de falar e tem momento de calar, tá? Então se você ficar calada agora, talvez você esteja no momento de calar. Ou talvez você já calou muito tempo e talvez seja a hora de você começar a falar dentro da sua casa, a conversar, a sentar para ter uma conversa. Se você ficar calada, ele falou assim, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta, para um tempo como este, que você foi elevada à condição de rainha. Deus está te dando capacitação, Deus está te preparando aqui, porque Deus vai te levantar para dentro da sua casa, da sua parentela. Foi para esse tempo que Deus te chamou. E eu vivenciei isso. Quando eu fui em busca, e Deus começou a me mostrar que através de mim, a minha casa seria restaurada, a minha família, e todos aqueles que o Senhor colocar agora na minha mão, como missão, para tratar, cuidar, restaurar e enviar, para dar mais frutos. Amém? É isso que Deus quer fazer com você também, dentro da sua casa. Então,
ela falou assim, ok. Então, Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, jejuem por mim. Não comam, não bebam nada durante 3 dias. Aqui tem um jejum de 3 dias. Para revogar a sentença. Então, irmã, se você está passando por uma situação, você não sabe que o jejum ele não é barganha, mas ele é algo que te dá autoridade para você pensar no que fazer, a direção que você vai tomar. Então ela coloca essa condição: vá e jejue por mim, porque agora eu vou ter que entrar na presença do rei. Para Deus me dar estratégia, para ele preparar todas as coisas, tá? Não coma, não beba durante 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mardocai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Gente, que ousadia. Que ousadia. Deus precisa que você se levante com ousadia. Porque você está na terra. Tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Ele precisa de homens e mulheres. Procurei entre os homens um que se colocasse na brecha em favor dessa nação, em favor desse povo, para que eu não a destruísse. Deus está te levantando na tua casa para você ser esse muro para construir a ruína que foi destruída. Mas olha, tem um desafio na sua frente, que é um preparo, é uma condição. Não é fácil, não é fácil. Mas também quando você vem com ousadia, Deus agora vai preparando todas as coisas. E a gente vai ver aqui nos próximos capítulos, que a gente vai falar na sexta-feira, como foi o desdobramento disso tudo. Que Deus fez, gente. Porque eu me levanto. Quando você se posiciona, Esther falou assim, então, bora, vamos pra guerra. Jejum, oração. Ó, manda o povo jejuar. Bora. Vida no altar. Vamos pra guerra, vamos pra batalha. O jejum é um canhão no mundo espiritual. E Deus começou a mover lá, ó, nos sonhos do rei. A gente vai ver isso depois. Mas se a gente não tomar uma iniciativa e ficar só chorando, orando e chorando, bora. Tem estratégia para batalhar. Não é fácil para ninguém. E o diabo, ele sabe disso, que a gente desanima. Então junta com outras pessoas. Vem aqui para junto conosco. Junta com mulheres de oração, com homens que vão te ajudar, se você é homem. Esther falou, olha, pegou as mulheres que estavam com ela, ó, minhas servas, todo mundo jejuou. E manda o povo jejuar aí também. Pronto. Deus começa, ó, movimentar. Então, pra gente fechar aqui, propósito divino em nossas vidas. Assim como Esther foi colocada em uma posição estratégica para salvar seu povo, somos chamados a reconhecer que nossas circunstâncias podem servir propósitos maiores. Devemos estar atentos às oportunidades em que podemos fazer a diferença na vida do outro. Então, ela estava lá, ela pode fazer a diferença, ele pôde fazer a diferença. Então, outra coisa que a gente aprende aqui, coragem diante dos desafios. Esther enfrentou o risco de morte ao se apresentar ao rei sem ser convocada, demonstrando que a verdadeira coragem envolve agir corretamente, mesmo sob risco pessoal. Somos incentivados a enfrentar nossos medos e defender o que é justo. Então, gente, para botar as coisas no altar de Deus, dentro de casa, eu sei que você vai enfrentar algumas oposições, até mesmo dentro da sua casa. Mas vai com medo mesmo. E o Senhor está contigo, debaixo de jejum, de oração, diálogo. Olha, até hoje nós fizemos assim dentro de casa. Até hoje a gente estava vendo essas coisas. Até hoje você entrava na hora que você queria. Até hoje xingava palavrão aqui. Até hoje falava mal, maledicência, fofoca dentro dessa casa. A gente vai começar a resolver esse negócio aqui. Ó, você tá botando a casa, começando a ajeitar. Então Deus vai te dar estratégia, Deus vai te mostrar o que precisa ser resolvido.
O que você tem que enfrentar aí para poder salvar alguém? Então, que Deus te abençoe nesse tempo, tá? Esther enfrentou o risco de morte ao se apresentar ao rei. A importância da preparação espiritual. Antes de agir, Esther convocou um jejum de 3 dias entre os judeus. Isso ressalta a relevância de buscar orientações e fortalecimento espiritual antes de tomar decisões significativas. Gente, não toma decisões assim, sem você ter uma certeza do Senhor. Abre um jejum, fala, Jesus, vou fazer um jejum de 3 dias. Eu preciso de algo, eu preciso resolver algo, eu preciso fazer. E faz o jejum ali. Dentro desse processo, você está orando, você está prestando atenção, você está conversando com um, conversando com o outro, e no jejum. E na oração. E aí, dentro desse contexto, Deus vai começar a te mostrar coisas, tá? Então, a importância da preparação. Ela não falou assim, então tá bom, vou lá agora. Não vou lá agora falar com o rei, vamos ver como é que vai ser. Não foi? Não. Ela falou como? Então vamos lá, todo mundo vamos jejuar. Me ajude em oração, põe o povo para orar por mim. Porque eu vou entrar na presença do rei. Põe o povo para orar por mim. E ela foi 3 dias ali sem água e sem comida. Que ousadia, que autoridade essa mulher estava no mundo espiritual para entrar na presença do rei. Deus foi movendo, né? E sexta-feira a gente vai encontrar aí os desfechos disso tudo, que tem muita coisa também pra gente aprender, tá? E responsabilidade pessoal, né? Mardoqueu lembrou Esther de que, embora Deus pudesse providenciar livramento de outra forma, ela tinha a responsabilidade de agir. Ela estava naquele momento. Isso nos ensina que, embora possamos confiar na providência divina, também temos um papel ativo, tá? A desempenhar. Então, Senhor, eu confio na tua provisão, Senhor. Eu confio que o Senhor vai fazer a obra. Tá, e o que você está fazendo? Você está jejuando já? Você está orando? Você está buscando conhecimento? Para saber como é que eu faço para agir em determinadas coisas? Então, ela teve um papel ativo, tá? Ela teve um papel ativo. Amém? Então reconheça nosso chamado, age com determinação e fé, busca direção espiritual, tá? Que Deus te abençoe. A sexta-feira a gente vai dar continuidade no 5, no 6, no 7, até onde Deus nos der pra gente falar, tá? A gente vai dando desenvolvimento. Glória a Deus. Foi bênção pra você. Amém? Nosso devocional. E continua, tá, gente? Estamos lendo a Bíblia desde janeiro, ó, a palavra de Deus. E aqui eu tô trazendo alguns ensinos importantíssimos pra gente poder desfrutar aí, né, dos benefícios. Glória a Deus. Amém. Amém pra você? Vamos ver se dá pra gente colocar esse louvor aqui pra terminar. Glória a Deus. Deus abençoe, queridas. Foi bênção, né? Deus abençoe. 18 horas, estamos na sala de oração. E entra na sala também, na lista de espera, para mentoria, para você. Hoje eu vou estar colocando lá todas as informações na lista de espera. Vocês que estão lá vão ter as condições especiais, tá? Só quem tá lá. Pede a Juliana, pede no meu suporte, na bio. Coloca meu nome aí. Pra me vergonhar, mas não vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe. Vai na paz de Deus. Que você tenha um dia abençoado. Faz o meu jejuar.
Amém, glória a Deus. Obrigada. Filhas. Daqui a pouco vai estar essa mensagem lá no YouTube. Você pode ver novamente, compartilhar, tá, gente? Compartilha. Deus já tem um caminho aberto pela salvação. Aleluia. Beijo.